Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical da revista da CPAD, onde estamos falando em defesa da fé cristã, antigas heresias que reaparecem com roupas novas. Nessa lição de número 10, nós vamos falar do pecado. O pecado corrompeu a natureza humana. E vamos tratar também algumas heresias acerca do pecado. O texto áureo da nossa lição é o famoso texto de Romanos, capítulo 3, verso 23, onde diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos fomos feitos pecadores em Adão. E a verdade prática é que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas. Não há quem não erre, não há quem não cometa pecado. O único que não cometeu pecado foi Cristo e o puseram na cruz. Então o pecado é comum na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Todos nós fomos feitos pecadores em Adão. O pecado entrou no mundo por Adão. Ele é a figura, a cabeça da raça humana e, por isso, ao pecar, todos nós herdamos o pecado de Adão. Gênesis, capítulo 3, verso 1, 6 e 7 é a leitura bíblica que nós vamos fazer em classe. E também Romanos 5, 12 ao 14, que está relacionado esses dois textos. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Vamos ao verso 6, aqui do verso 2 ao 5, a serpente vai convencer a mulher a comer. Verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos, capítulo 5, verso 12 ao 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Vamos ao comentário da nossa lição, onde vamos abordar sobre a palavra-chave aqui é pecado, não é? E nós talvez vamos falar da raiz dessa palavra também. Vamos à introdução. O ser humano criado em santidade, a imagem de Deus, a imagem e semelhança, não é? Ele tinha plena comunhão com Deus, mas ele foi corrompido pelo pecado de tal modo que agora somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. No capítulo 3 de Gênesis, relata como o pecado entrou no mundo ou na humanidade. Talvez é um dos capítulos mais tristes de toda a Bíblia, o capítulo 3 de Gênesis. Em Romanos, Paulo, escrevendo sua carta, no capítulo 5, o apóstolo mostra a extensão dessa corrupção e de todos os seres humanos. Todos morrem em Adão.
A presente lição pretende, então, mostrar qual é a origem e a dimensão do pecado na humanidade e de refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas acerca do pecado. Novamente, o pecado, temos a história de como o ser humano pecou, desobedecendo a uma ordem de Deus dada em Gênesis, capítulo 2, verso 17, em Gênesis, capítulo 3. Mas o pecado, ele é de origem angelical. Cremos que quem primeiro se rebelou contra Deus foi um anjo de luz chamado Lúcifer, que se tornou em Satanás. Deus não criou o diabo é que se rebelou contra Deus. Mas vamos à doutrina bíblica do pecado e a sua extensão com relação ao ser humano. Falemos do autor do pecado, Gênesis 3, 1 a 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido por Deus para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado é a serpente que enganou a Eva. E a serpente, de acordo com o texto de Apocalipse, ali no Gênesis é somente a serpente, mas no texto de Apocalipse, a serpente é ligada ao diabo, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Apocalipse 12, verso 9, Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2. E Satanás, que é considerado o maioral e chefe dos demônios, de acordo com Mateus 12, 24, chamado de Belzebu, Mateus 24, 41, diabo, era ele originalmente o querubim perfeito em sabedoria e formosura, de acordo com o texto de Ezequiel 28, verso 12 a 15. O querubim ungido, protetor, e também podemos traçar Isaías capítulo 14, verso 12 a 15. Apesar de os profetas Ezequiel e Isaías estarem profetizando Ezequiel contra o príncipe de Tiro, Isaías falando da Babilônia e a Síria, nós vemos nesse querubim, que é de uma ordem angelical, com a sua queda aconteceu. E com a queda, de acordo com outros textos, como de Apocalipse e também de 2 Pedro 2, 4 e Judas 6, vieram com ele os anjos que aderiram à sua rebelião. 1/3 dos anjos de Deus aderiram à sua rebelião. Alguns desses anjos continuam em prisões eternas. 2 Pedro 2, 4, Judas, verso 6. E essa é uma possível explicação também para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim. Já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Inclusive, nós vemos 2 Édens. Um Éden vegetal, que Deus criou, plantou árvores, e em Ezequiel 28, um outro Éden mineral, onde Satanás andava entre as pedras afogueadas, andava entre as pedras preciosas. Então, assim, o pecado teve origem no Éden. 2 Édens, um mineral em Ezequiel 28 e outro vegetal em Gênesis 2. Quando Adão e Eva comeram, a Bíblia declara que os olhos de ambos foram abertos. Mas vamos entender, eles não eram cegos fisicamente. Os olhos aqui que foram abertos foram os olhos do entendimento, para o conhecimento do mal. Cremos que Adão e Eva, antes disso, se encontravam no estado de inocência. Como crianças, que a gente pode pôr as crianças todas nuas, elas nem têm noção que estão nuas. Mas, conforme
Vai chegando uma certa idade, a criança toma consciência das diferenças até entre menino e menina, e aí começa então a própria maldade ou malícia do ser humano. Quando o casal comeu do fruto a qual Deus havia dito que eles não deveriam comer, e aqui vamos falar só um pouquinho do fruto, alguns dizem que é a maçã, né? Tradição católica, romana, latina, e os judeus afirmam que é a figueira, e nós notamos que a figueira é a única árvore mencionada, e é natural, quando eles comeram, os olhos se abriram, puxaram folhas de figueira para fazer avental, cobriram-se com as folhas, se foram cobertos com as folhas da própria árvore que eles comeram, foi uma figueira a árvore, e a rabinos judeus concordam que é uma figueira. Por que que os pais latinos falam de maçã? Primeiro, porque a palavra maçã no latim é matus, e a palavra ali para mal é malus. Então, devido à semelhança da palavra, os pais latinos disseram que era maçã, mesmo porque a maçã é vermelha, atraente, desejável, então usam a maçã, não é como fruto que foi comido. Se a macieira não é mencionada em Gênesis, né? É mencionada lá em Cantares, mas não em Gênesis. Mas, se era a macieira e não a figueira, então a figueira estava bem perto, porque eles cozeram folhas de figueira. Bom, mas o fruto aqui não é importante. O importante é entender a desobediência da ordem que foi dada a eles, para não comer. E eles desobedeceram a Deus. Diz que a mulher foi enganada, mas Adão foi desobediente. E quando desobedeceram e comeram, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam e procuraram se esconder da presença de Deus. Pela primeira vez tiveram medo ao ouvir a voz de Deus. Aqui acontece uma ruptura imediata da comunhão com o Criador. E aqui começa o processo de morte, ou a morte, pelo menos espiritual, pois, na verdade, morte significa separação. Isaías, capítulo 59, verso 2. O pecado separa o ser humano de Deus, por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nessa ocasião, aqui no Jardim do Éden, Deus já anunciou a vinda de um Redentor. Gênesis 3,15 é o que nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, primeiro evangelho, a promessa da vinda daquele que pisaria ou esmagaria a cabeça da serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E de fato Cristo na cruz teve os seus calcanhares, os seus pés transpassados. Em seguida pronunciou-se a sentença do casal, Gênesis 3, 16, 19. Para a mulher seria aumentada a sua dor na conceição. Para o homem, ganharia o seu pão com o suor do seu rosto. A sua posteridade, então, por causa dessa desobediência, o pecado entrou no mundo. E juntamente com o pecado veio a morte, tanto a espiritual quanto a física. Romanos, capítulo 5, verso 2. Esse é o desastre conhecido como a queda da humanidade. Apesar que a queda que foi de Adão, mas como coroa da humanidade, cabeça da raça humana. Qual foi então essa consequência da queda no Éden? A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os seres humanos, só diz que passou, mas é uma realidade, conforme Romanos 5, 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão
passou para toda a humanidade. E esse pensamento é reiterado mais adiante também no verso 19. Também Paulo menciona em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Vamos ler 1 Coríntios 15, 49, como fala do Adão. Aqui também fala do último Adão, né, que é Cristo. Lemos assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, que é Adão, assim também traremos a imagem do celestial. Verso 47, o primeiro homem da terra, Adão, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Verso 45, assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. E aqui em 1 Coríntios 15, versos 45, 47, 49, o apóstolo Paulo compara Adão a Cristo e fala da ressurreição. A extensão do pecado é o quarto ponto desse primeiro tópico da nossa revista. O pecado se estendeu a todas as pessoas. Nós herdamos o pecado de Adão e corrompeu-nos a sua totalidade, tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo. Todas as áreas foram afetadas pelo pecado. Romanos 2, versículo de número 9, Paulo trata, capítulo 1, 2 e 3, acerca dessa realidade do pecado. Romanos 2, verso 9, lemos, não é? Eu vou ler. Verso 2, Romanos 2, 2. Se bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem, e tu, homem, que julgas que faz tais coisas, cuida que fazendo tu escaparás do juízo de Deus, ou desprezas que a sua riqueza, sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, e tesouras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus aqui. Também lemos em Romanos 3:10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, ou seja, todos pecaram. Então o pecado afetou tudo, ele afetou tanto o intelecto quanto a vontade do ser humano. A tendência do ser humano é para o pecado. Jeremias diz que o coração é corrompido, não é? Ele afetou nossa consciência, ele afetou nossa razão. Tudo isso fala da extensão do pecado dos pés à cabeça, como o homem é pecador. E o ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Está desfigurada sim, mas não aniquilada. Gênesis 9:6, Tiago 3:9 nos fala que sim, todos nós fomos afetados pelo pecado, mas não destruídos, aniquilados. Olha só, Tiago 3:9 diz, com ela, com a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança dos homens. E isso inclui aqui também o livre-arbítrio, apesar de a palavra livre-arbítrio não aparece na Bíblia, alguns teólogos gostam de usar livre agência, não é? Ou podemos usar a palavra liberdade, liberdade de escolha. Isso sim temos na Bíblia, podemos escolher entre o bem e o mal, e a Bíblia diz, não é? Que nós devemos buscar o bem e deixar o mal. Então, o ser humano, apesar do pecado, Deus deu a ele a capacidade de escolher o bem e o mal. O pecado não teve sua origem no Éden, mas sim em Satanás, que é a antiga serpente. Essa é a sinopse, tópico 1. Apesar que a nossa vontade, novamente, foi sim afetada pelo pecado, a nossa tendência é sempre escolher o mal,
mas o ser humano, Deus deixou uma capacidade de ele fazer, sim, uma escolha para o bem, senão não dizia, né? Tantos textos na Bíblia, escolhei hoje a quem servais, se serveis ao Senhor ou não. Nós temos a capacidade, sim, de fazer a escolha. Alguns dizem e creem na total corrupção e que somente a pessoa tem a capacidade se Deus der essa capacidade pelo Espírito Santo. Mas é um tema teológico para ser debatido. Vamos à heresia que nega o advento do pecado. Essa discussão da vontade humana, da soberania de Deus, vem desde o tempo de Agostinho e Pelágio. E nós vamos falar do pelagianismo. Quem foi fundador? Pelágio, né? O pelagianismo é uma das heresias mais antigas na história da igreja, no tocante à pecaminosidade do gênero humano. O pelagianismo vem de Pelágio, que era um monge erudito britânico que viveu em 360 a 420. Ele desafiou Agostinho, né? Ele se transferiu para Roma em 409 e foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, que viveu do ano 354 ao ano 430. Vamos ao conteúdo doutrinário. A princípio, até a sua doutrina, teve uma acolhida popular e não era, de forma alguma, considerada herética, porque parecia tratar-se de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, que era jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada do próprio Pelágio que ele tenha escrito. O que se sabe com certeza sobre sua teologia se resume nisso. O ser humano não nasce em pecado. Para Pelágio, nós não herdamos o pecado de Adão, a transgressão de Adão. Mas para Pelágio, nós pecamos à semelhança de Adão. Nós também desobedecemos. É isso que ele ensina, que não existe esse pecado original. E ele não nos afeta. Então, para Pelágio, não existia o pecado original. Existia, sim, uma corrupção geral do ser humano. Mas, para Pelágio, era possível o ser humano nascer sem pecar e viver sem pecado. Esse que é a heresia, porque ele vai contra Romanos 3:23, que diz que todos pecaram. Agostinho e Pelágio discutiram muito e a igreja ficou com Agostinho, mas depois acabou adquirindo uma tendência semi-pelagiana, não é? E esses são alguns pontos dele. O pelagianismo foi condenado no concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo. Vamos à resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio com a queda de Adão. Nós cremos que o ser humano nasce pecador. A Igreja Católica batiza crianças exatamente por isso, não é? A Bíblia afirma que para eles o batismo tira o pecado, não é? É aquele que veio com a queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica, Romanos 5:12. Apesar também de a criança nascer no pecado, a Jesus também falou que as crianças, os seus anjos, assistem diante de Deus. Então, nós cremos que se uma criança morre em sua idade infantil, nós não a jogamos no inferno, né? Esse homem, pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade, é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado para a sua posteridade é a morte, Romanos 5:12. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável
que é revelado nas Escrituras. Salmo 51, verso 5, Isaías diz que em pecado foi concebido. Romanos 3, 10 e 12 diz que não há um justo sequer. Podemos usar também o texto de Eclesiastes, capítulo 7, que acho que é o verso 20 ou 21, que também Salomão escreve aqui, e ele diz assim, 7:20, na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Tá vendo? Aqui mostra que todos somos, de fato, pecadores. A heresia de Pelágio é que ele achava que a pessoa nascia sem pecado e podia viver sem pecado. A corrupção do gênero humano é um fato, então, incontestável nas Escrituras. Romanos 3,10, não há um justo nenhum sequer. E é confirmada pela própria experiência humana. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3. Por essa razão, também o Alcorão nega a crucificação e morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia, de acordo com a fé muçulmana, não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. E, na verdade, eles creem que Deus enviou um anjo e tirou Jesus antes da sua morte, porque Deus não ia abandonar o seu profeta. Por isso, no Alcorão, rejeita o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para aqueles que estão nas trevas. 1 Coríntios 1, verso 23. O pelagianismo, então, foi uma heresia que nega a realidade do advento do pecado, principalmente o pecado original. Vamos ao terceiro ponto, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Existem hoje pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. Para aqueles que creem na doutrina da reencarnação, acredita que o homem vai morrendo e reencarnando até ele se tornar perfeito. Existe a nova era que fala do karma, né, da pessoa, que ela reencarna. A ideia do karma, que persegue a pessoa, vem dessa ideia. Então, de forma que o pecado é apenas algo que a pessoa comete até ela ir se aperfeiçoando, para esses que creem, né, principalmente espíritas. Também não é só espírita, tá? O movimento religioso denominado ciência cristã, que nega também a existência do pecado. No mormonismo, os mormons, né? No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo que nós cremos e também o ponto de vista do outro, para que nós possamos conversar. Essas pessoas estão também entre nós no dia a dia. Né? As pessoas, vemos até debates que há certos teólogos considerados cristãos que negam também a realidade do pecado. Portanto, devemos conhecer aquilo que cremos, o ponto de vista do outro, para saber defender a fé cristã. É que essas pessoas sempre estão entre nós e importa saber como identificar quando uma teologia é antibíblica, como dela apresenta o evangelho que conduz à salvação, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. João 3,16, 1 Coríntios 15, 3, 1 Timóteo 1,15, vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 15. Lemos assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores.
Essa foi a missão de Jesus. E a missão do Espírito Santo é nos convencer do pecado. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Vamos ao perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, elas terminam atraídas por esses ensinos diferentes, que são até atrativos, não é? Que às vezes até pode parecer correto, e por isso elas não examinam seus fundamentos. Por isso que nós temos que tomar cuidado para não ser levado por todo o vento de doutrina. E a melhor forma é ler a Bíblia e conhecer bem a palavra de Deus. O que nós chamamos de analfabetismo bíblico. O analfabetismo bíblico é aqueles que não lê a Bíblia. E esse é um drama de hoje. As pessoas querem ouvir profecias, as pessoas correm atrás desses mestres, como tendo comichão nos ouvidos, e não lê a Bíblia. E aí são levados por todo jeito de doutrina, todo erro doutrinário, que hoje é muito comum, principalmente na mídia, com tantas coisas. Eu sempre, alguém, quando assiste alguma coisa, manda para mim. E essa semana alguém mandou que Deus rejeitou Israel. Falei, mas parece que a Bíblia dessa pessoa não tem todos os versos, não é? Se nós lemos Romanos, capítulo 10, 11, diz que Deus não rejeitou a Israel. Israel ainda faz parte do plano de Deus. Senão a pessoa lê, e ele pegou um verso isolado, a parábola dos trabalhadores da via, para defender a ideia que ele tinha. Então, quando a pessoa pega um verso isolado, sem entender o contexto da Bíblia, não é? Ela acaba fazendo heresias. A Bíblia, eu tinha um professor no seminário que dizia, a Bíblia é como as páginas amarelas. Você encontra o que você quer. Lembra quando tinha as páginas? Hoje as pessoas vão no Google, né? Mas também no Google você encontra o que quer. Então, as pessoas pegam o verso isolado, ela encontra e faz a doutrina que quer. Mas não é assim que se faz doutrina. Nós temos que fazer doutrina com todos os versos, até com os versos que parecem contraditórios, e procurar harmonizar esses versos para que não saiamos fazendo heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Vamos a sinopse, tópico 3. Os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio dessas religiões reencarnacionistas, da ciência cristã e do mormonismo, esse pensamento de Pelágio. Conclusão: mesmo nesse estado de corrupção total que nos encontramos, nem tudo está perdido. Veja bem, corrupção total é um pouco diferente da depravação total. Nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor pela humanidade e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandona, mesmo quando Adão e Eva pecou, Deus não os abandonou, Deus falou com eles. Em seu amor e misericórdia, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Por isso que pela graça é que nós somos salvos. E graça é um favor, sim, e merecido de Deus. O nosso pecado merecia a condenação eterna. Mas Deus, na sua graça, que é o favor imerecido, e na sua misericórdia, deixa de aplicar o castigo merecido. Graça é favor imerecido, misericórdia é deixar de aplicar o castigo merecido. Ele nos salva. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos à revisão dessa lição com algumas perguntas e respostas. Primeiro, quem é o autor do pecado? Bom, a Bíblia nos conta que o autor do pecado é a serpente que enganou a Eva. É o próprio diabo, Satanás, que é a antiga serpente. Segundo, qual é a passagem bíblica mais contundente que mostra que herdamos a transgressão de Adão? Romanos 5,12 é a resposta. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado
a morte, foi o que nós herdamos. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, verso 12. A confusão que alguns fazem é a palavra semelhança. Pecamos a semelhança de Adão, em Romanos 5. Vamos lá. E o que resume o pelagianismo? Bom, para o pelagianismo, o ser humano não nasce em pecado, que a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros e não existe pecado original, nem existe a corrupção geral do ser humano. É isso que resume o pelagianismo. Não existe pecado original nem corrupção geral para o pelagianismo. Quarto, qual é a evidência incontestável da transmissão do pecado de Adão para toda a humanidade? A evidência é a morte. Né? A morte passou para todos. Romanos 5, 12, parte B. A evidência incontestável da transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Todos morremos. Segundo, quais grupos religiosos apresentam hoje algumas ideias do pelagianismo? Bom, os grupos, falamos, as religiões reencarnacionistas, e tratamos reencarnação porque não é só espírita que crê na reencarnação, budista também crê, ciência cristã crê, e o mormonismo, todas as religiões negam a existência do pecado, ou do pecado original. Bom, que Deus te abençoe. Semana que vem vamos tratar na lição 11 a salvação, que não é uma obra humana. O autor da salvação é Deus. O autor do pecado é o diabo. O autor da salvação é Deus. E a semana que vem nós vamos falar. Então, portanto, assim como o pecado, o ser humano peca, mas não é o causador do pecado, ou a origem do pecado, da mesma forma o ser humano não pode salvar-se a si mesmo. Deus é o Salvador. Lição 11, a salvação não é obra humana. Voltamos então semana que vem com a lição de número 11. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini. Nós não só comentamos a lição bíblica da CPAD, no nosso canal nós comentamos a revista da Betel, que estamos estudando o movimento pentecostal, comentamos a revista da CADB, lá do Belém, a igreja do Belém, que eu falo é do Belém do Pará, pastor Samuel Câmara. Estamos estudando o livro do profeta Isaías. Comentamos a revista também da ADVEC, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, que estamos estudando a tipologia bíblica. Excelente lição. E também da Conimadeb, cujo presidente, pastor Gilmar Santos. Comentamos que é a nova identidade em Cristo. Então você tem 5 temas, 5 escola dominical, e aonde tudo isso? Somente no PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre lá, estude a lição e que Deus te abençoe. Semana que vem retornamos com mais uma lição. O segredo do nosso canal, ao entrar, clica na foto redonda, aparece o menu, aí vai aparecer o playlist, você clica no playlist, ali você encontra as 252 pastas com os comentários da revista Escola Dominical. Se você descer todas as pastas, vai encontrar lá embaixo a primeira pasta, o comentário em Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, depois Gênesis, até Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. Capítulo por capítulo, verso por verso. Você tem dúvida em algum capítulo ou verso? Se você for no nosso comentário, capaz de você achar a resposta. Claro que a gente não consegue responder a todas as perguntas que as pessoas têm, mas a gente também tem outra parte, chama dificuldades bíblicas, que já vamos aí quase 800 dificuldades, que você
vai encontrar várias respostas ali. Também temos outra parte, curiosidades bíblicas, temos um verso da Bíblia por dia, são centenas de vídeos, são mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.